A iniciativa privada no Brasil investe em cultura? Bastante. Investe bastante? Bastante. É mesmo? Bastante. A impressão que a gente tem é que não, né? Não, bastante. A impressão que eu tenho, por exemplo, é que... Olha só, assim, claro, eu acho que poderia investir mais? Poderia. Por outro lado, há também na área cultural, ainda em muitos lugares, em muitas atividades, também um déficit de governança. Tá. Que faz com que a iniciativa privada tenha um pé atrás, né? Quer dizer, basicamente, ok, vou botar meu dinheiro aqui, mas qual é a garantia que eu tenho Sim. de que o recurso vai ser bem aplicado, que vai gerar resultado, que isso vai produzir a sustentabilidade, enfim. Então, eu acho que tem essas questões todas que precisam ser levadas em consideração. Mas, assim, a maior parte das grandes empresas brasileiras investe em cultura e não apenas usando leis de incentivo, usando leis de incentivo, que é ótimo, mas também com recursos próprios. Por exemplo, toda a atividade do Itaú Cultural é feita com recursos próprios do Itaú. Eles não gastam um centavo de lei de incentivo no Itaú. Toda a lei de incentivo, todo o recurso incentivado que o Itaú Cultural tem, ele destina para projetos de produção independente ou outras instituições culturais. O Itaú Cultural ele faz com recursos próprios. Agora, são pouquíssimos. Os bancos têm isso, tá? Uma ou duas empresas têm a Lehman, não sei o que, tá? Mas é só também, né? É pouca gente que faz isso, né? Então, eu acho que, claro, poderia ser mais. Às vezes tem um negócio que me incomoda, por exemplo, ver, sei lá, tem um empresário brasileiro que é membro do conselho de um museu americano, mas ele não é membro de conselho nenhum de museu brasileiro. Aí ele está fazendo doação para o museu americano e tal, não sei o quê. E outra coisa também é que eu acho que a gente já evoluiu muito nessa questão que eu mencionei da governança, do profissionalismo, sobretudo no que diz respeito às instituições culturais, mas também a produção cultural independente. Tem muita empresa muito séria, muito correta e que... enfim, tem capacidade de dar o retorno que o setor privado espera quando coloca um recurso próprio, né, não incentivado. Enfim, agora eu acho que isso também é uma questão cultural, quer dizer, é algo que tende a evoluir com o tempo. Ou então, tem também quando entra em campo um cara como o João Dória, que, por exemplo, hoje, Paulo, a gente fez lá no Palácio dos Bandeirantes, de manhã, nosso dia começou às 8 horas da manhã, com um café da manhã, organizado pelo governador, com 40 empresas para arrecadar recursos para o Conservatório de Tatuí. Então, assim, então, ele chamou também os caras, falou, vem aqui. ele usa ali o poder dele, a influência dele para isso. Então, por exemplo, a gente viabilizou lá os 220 milhões de reais para o restauro e ampliação do Museu do Ipiranga. Quase tudo é recurso privado e tem uma parte significativa que é recurso não incentivado. E foi, enfim, ele também que foi à luta e mobilizou o setor privado, o empresariado. Então, assim, eu acho que o Brasil é um país onde essa ideia de ativismo estatal faz sentido, né? Porque muitas vezes o Estado é mais avançado do que a sociedade em algumas questões. Então, assim, de fato, você tem muitas empresas, empresários que têm um pé atrás, ou então tem o que nem visão, entende, né? Não entende, não tem essa... Qual é o papel que ele pode ter. Mas aí, enfim, a gente tem que ir lá e chama o sujeito, chamar aqui, explica. Exatamente. Enfim, então, claro, eu acho que há um caminho ainda a percorrer. Mas eu acho que a gente tem bons exemplos e eu gosto de valorizar os bons exemplos porque eu acho que eu acredito na força da pedagogia do exemplo. Eu acho que o que realmente transforma, faz as coisas avançarem é o bom exemplo. Então, a gente tem que valorizar, porque senão também, cara, a gente cai naquele negócio que no Brasil é toda uma porcaria, nada funciona, não tem nada que presta, não sei o quê. E é exatamente o que tipos como o Bolsonaro querem que a gente acredite, porque é claro que no caos ele prospera. Na mediocridade ele prospera. Agora, porra, se a gente começa a dizer, não, a gente tem exemplos aqui no Brasil de coisas ótimas, coisas incríveis, nós somos capazes de fazer. Gente, nós fazemos o Rock in Rio.
O Rock in Rio é um dos melhores eventos do mundo. Todo mundo fora do Brasil acha o Rock in Rio sensacional, incrível, um primor de organização. Porra, os caras conseguem vender 200 mil ingressos em 15 minutos, com 1,5 milhão de pessoas buscando. O sistema não cai, não dá pau, não tem problema, ninguém se acha lesado. Enfim, ou seja, a gente é capaz de fazer essas coisas. É um exemplo, mas... Né? Verdade. Aí, Então, o audiovisual brasileiro tem ganhado muito agora com os streaming chegando e investindo em produções, investindo em roteiristas, investindo em novas pessoas. E a gente chega agora nessa questão que é o quanto, se não tivesse uma proteção, o Estado investindo, a gente já teria produções internacionais em todos os lugares, porque você precisa, se não me engano, tem essa lei, que é a lei de cota do cinema, né, que tem que ter 25% da produção no audiovisual. O desafio, né, quando você faz uma política pública de cultura, é não produzir dependência. Né? Bom, primeiro, fazer de maneira a respeitar a autonomia da sociedade civil e, 2, de não gerar dependência. Para não gerar dependência, tem que ter meritocracia, tem que ter critério, tem que ter rigor, tem que ter impessoalidade. Aí as coisas funcionam. Aí eu acredito no estímulo do Estado impulsionando a sociedade em áreas ou setores em que a gente tem desvantagens competitivas em relação a outros países. E o fato aí é o seguinte, né? Na economia do audiovisual existem 2 tipos de países. Tem os países que são produtores e tem os países que são só consumidores. Então, assim, se a gente quer ser um país produtor, porque isso tem uma vantagem econômica, que é gerar renda, emprego, etc. E tem uma vantagem também, inclusive, até geopolítica, né? Porque isso projeta a imagem, nos coloca na arena internacional de maneira... Ou seja, a gente produz a nossa imagem. Né? Então, assim, drama do México na arena internacional. É que a imagem do México foi gerada pelo cinema americano. O que é o mexicano para o verdade, mundo? Né? É um sujeito ao meio-dia... dormindo, sentado no chão, com um sombreiro, na cabeça. Batinho na boca. Assim, né? Agora, mas qual é a maneira que você tem de projetar uma outra imagem? É você contar a história, produzindo, né? E você vai contar a sua história, né? Você conta a sua história. Verdade. Então, assim, aí você não arrisca, né? Se você deixa para o outro... Você está arriscando, né? Pode ser que ele conte direito, pode ser que ele não conte direito. E realmente aí, não é direito. Exatamente. Né? Enfim, então... Eu acho que, assim, claramente, né, se a gente acredita, né, que a nossa vocação aqui é ser um país produtor de conteúdo audiovisual, sem nenhuma xenofobia, sem nada disso. Não, a gente continua consumindo, continua aberto e tal, não sei o quê. A gente tem que investir a partir daquele que é o maior ente poupador da sociedade, que é o Estado. País em desenvolvimento, né? Então, porque senão... você nunca vai conseguir que a sua indústria supere as desvantagens competitivas que ela tem em relação às indústrias dos países desenvolvidos.